Senhores vereadores, senhora vereadora, senhoras e senhores, muito boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, eu declaro abertos os trabalhos desta 30ª reunião da terceira sessão ordinária. Iniciando o expediente da nossa reunião, solicitar ao vereador Marcelo Verli para que faça a leitura. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, senhoras e senhores da assistência. Expediente da reunião do dia 22 de maio de 2014. Projeto de decreto legislativo da Comissão de Finanças e Orçamento aprova as contas do Executivo Municipal do exercício 2012. Emenda a projeto de lei do Executivo, de autoria do vereador Ricardo Figueira. Emenda 001 ao projeto de lei número 819/2014, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município de Nova Friburgo para o exercício de 2015 e dá outras providências. Projeto de audiência pública, de autoria do vereador Ricardo Figueira. Audiência pública a ser realizada no dia 30 de outubro de 2014, às 17 horas, com as colônias de Nova Friburgo, sobre o tema Dia das Colônias, conforme Resolução 1316/01. Veto total a projeto de lei do Executivo Municipal. Veto total à Lei Municipal 4.309, projeto 655/2013, que dispõe sobre a proibição de cobrança de multa em caso de perda de comanda em estabelecimentos comerciais. Projetos de lei ordinária, de autoria do vereador Ricardo Figueira, da denominação de Rua Serra Dourada a Logradouro, no loteamento Vale da Montanha, São Geraldo. Considera de utilidade pública o Centro Educacional São José. Projetos de indicação do vereador Gustavo Barroso, pavimentação da Rua Tupiniquins Cônego. Do vereador Francisco Barros, colocação de quebra-molas na Rua Terra Nova, São Geraldo. Reforma da ponte do Rio Bonito, Estrada da Capela, Lumiar. Do vereador Samuel Grassini, colocação de iluminação pública na Rua Getúlio Vargas Spitz, Lumiar. Instalação de patrulha rodoviária em Santa Luzia, Lumiar. Operação tapa-buracos e pavimentação asfáltica na Estrada do Ribeirão das Voltas, Lumiar. Operação tapa-buracos e pavimentação asfáltica na Estrada do Vale dos Peões, Lumiar. E operação tapa-buracos e pavimentação asfáltica na Estrada Francisco Manuel Knupp, São Pedro da Serra. Do vereador Joelson do Pote, colocação de quebra-molas na Rua João Cabral Sobrinho, Santa Cruz. Ampliação dos brinquedos e capina na Praça da Rua São Paulo, Olaria. Melhoria na quadra de esportes do Colégio Municipal Dermeval Barbosa Moreira. Do vereador José Carlos Jacutinga, colocação de sinalização vertical e horizontal em 2 novos quebra-molas na Rua Benjamin Constant. Construção de quebra-molas na Rua Doutor Feliciano Benedito da Costa, São Geraldo. Desentupimento de bueiros na Rua Augusto Spinelli. Da vereadora Vanderléia Lima, construção de um canil público municipal. Do vereador Alci Fonseca, limpeza e desobstrução dos bueiros da Rua Bahia, Olaria. Do vereador Marcelo Verli, recapeamento asfáltico da Rua Rio Caraíba, Floresta. Capina e limpeza na Rua Evangelista Manuel da Silva, Conselheiro Paulino. Pintura da faixa de pedestres na Avenida Governador Roberto Silveira, Duas Pedras. Recapeamento asfáltico da Rua Érico Coelho, Prado. E recapeamento asfáltico da Rua Garibaldi, Vale dos Pinheiros. Projeto de indicação legislativa, de autoria do vereador Ricardo Figueira, solicita o envio de mensagem ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, a fim de que envie a esta casa projeto de lei que disponha sobre a obrigatoriedade da realização gratuita do teste da linguinha, exame de frênulo de língua curto. Votos de congratulações. De autoria do vereador Gustavo Barroso, com Flávio Garbati Stern, pela posse como presidente da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Nova Friburgo. Com José Paulo de Andrade, pela passagem do seu aniversário. Do vereador Francisco Barros, com Valdec de Almeida Reis e outros, pelas passagens dos seus aniversários.
do vereador Anderson Nogueira, com Marina Garlip e outros, pelas passagens dos seus aniversários, do vereador Joelson do Pote, com João Angelina da Cunha Carrielo e outros, pelas passagens dos seus aniversários, da vereadora Vanderleia Lima, com Antônio Gilberto de Souza e outros, pelas passagens dos seus aniversários, com Walter Inácio da Silva, pela realização do 14º Encontro de Veículos Antigos de Nova Friburgo, com a Associação Friburguense de Motoclubes e Secretário de Saúde, pelo evento realizado junto ao Hemocentro, do vereador Grimaldino Narciso, com Ginaldo Alves Pinto e outros, pelas passagens dos seus aniversários, do vereador Cristiano Guenin, com Larissa Elásticos, em agradecimento pelo show do Detonautas, em comemoração ao aniversário de Nova Friburgo, do vereador Marcelo Verli, com Chancré Schumacher Moreira e outros, pelas passagens dos seus aniversários. Votos de pesar de autoria do vereador Cláudio Damião, com os familiares de Henrique Engert, pelo seu falecimento, e com os familiares de Luiz Gonzaga Nicoliel, pelo seu falecimento. Requerimento de informações de autoria do vereador Professor Pierre, com o Executivo Municipal, requerendo informações acerca do quadro de horários da Secretaria Municipal de Educação. Está ali o expediente, senhor presidente. Senhor presidente, questão de ordem. Pois não, vereador Gustavo. Gostaria de, já que hoje protocolei nesta casa um voto de pesar com a Valéria Klein Schwenk, gostaria de solicitar um minuto de silêncio com os familiares, com a pessoa. Pois não. Eu gostaria também de incluir, em nome da mesa diretora, e eu acho que os vereadores também deverão querer assinar juntamente, um voto de congratulação pelo aniversário do nobre vereador Dr. Renato Abirrâmia. Senhor presidente, uma questão de ordem. Gostaria inicialmente de me juntar a Vossa Excelência no voto do Dr. Renato e solicitar também a inclusão de leitura de um texto, comentário de política com Bob Fernandes, a retórica do ódio avança, para que também seja feita a leitura aqui no expediente. Pois não, vereador Cláudio Damião e, posteriormente, vereador Nani. Senhor presidente, solicitar uma correção. Nós fizemos um voto de pesar com a família do senhor Henrique, né? Aliás, com a família, em razão do falecimento do senhor Henrique, que é muito conhecido em razão do Hotel Engert, antigo Hotel Engert. Mas o sobrenome dele, na verdade, é Milward de Azevedo. Então, eu vou solicitar que a Secretaria possa promover a correção para que o voto de pesar saia com o nome correto. E aproveitar também para que o vereador Renato Abirrâmia, que acudiu à família, que deu atenção, que socorreu, faça também a assinatura conjuntamente comigo desse voto de pesar. E, da mesma forma, o vereador Ricardo... o vereador Ricardo solicita assinar em conjunto com o voto de pesar que o sobrenome no final é Luiz Gonzaga Nicolielo. Faltou uma letra ao final, só para também a Secretaria promover a correção. Aqui. E o vereador solicita, e eu concordo plenamente, evidentemente, com ele e outros vereadores que desejam assinar o voto de pesar. Obrigado. Pois não. Vereador Nami Nassif. Eu vou pedir para subscrever esse voto de pesar junto com o vereador Cláudio Damião. E também pedir que eu tinha feito também um voto de congratulações aqui. O vereador Renato Abirrâmia faz aniversário hoje. Eu estou aqui para pedir inclusão em pauta também junto da mesa. O doutor Renato está fazendo aí um vereador mais idoso dessa casa aqui. Não podemos esquecer de fazer essa homenagem a ele. Pois não, vereador. Na verdade, solicitar que Vossa Excelência, então, encaminhe aqui para a mesa, apesar de eu ter proposto aqui um voto de congratulação com o vereador Dr. Renato Abirrâmia, a gente assina todo mundo em conjunto. Pois não. Só brevemente também. Eu fui para fazer o voto de congratulação com o vereador Renato e já tinha algum vereador já tinha se antecipado também. Eu gostaria, mas parece que vai ser assinado por todo mundo. Vamos assinar todos em conjunto. Perfeito. Solicitar ao vereador Marcelo Verli para que faça a leitura do documento que o mesmo solicitou. Senhor presidente, antes da leitura, eu gostaria de pedir especial atenção aos parlamentares que compõem essa Casa Legislativa e que representam, por exemplo, a nível federal,
representam nessa Casa Legislativa, o PSTB eu represento, a nível federal também o vereador Cláudio Damião, e também o vereador Gabriel Mafor, e também o vereador Anderson Nogueira. Quando fala a nível federal, a disputa presidencial que se avizinha. Então, as 3 principais candidaturas, pré-candidaturas postas, representam esses 3 partidos. A nível estadual, PMDB, Dr. Renato Abirramer, PT novamente, os vereadores Cláudio Damião e Gabriel Mafor, e PR não temos nenhum representante na atual composição do Legislativo. E a nível municipal, a última eleição ocorrida, PSD, temos aqui os vereadores Gustavo Barroso, Márcio Damasio e Joelson do Pote. PSB, temos aqui os vereadores Grimaldino Narciso, Zezinho do Caminhão e o Anderson Nogueira. E pelo PHS foram eleitos o vereador Francisco Barros e o vereador Alci Fonseca, representando também aqui o então candidato majoritário, Jairo Vermelinja. Então, peço atenção a todos, eu tive acesso a esse texto hoje. Na verdade, ele está na TV Gazeta e eu considero que seja uma boa reflexão para todos nós. Comentário de política com Bob Fernandes. A retórica do ódio avança. Teori, ministro do Supremo, manda soltar os presos da Operação Lava Jato, uma torrente de críticas. Teori atende aos argumentos do juiz Sérgio Moro, muda de opinião e decide manter as prisões, torrente de críticas. Quem hoje critica Teori porque mandou soltar, aplaudia quando Gilmar Mendes mandava soltar Daniel Dantas. Quem criticou Gilmar por mandar soltar Daniel Dantas, hoje acha bacana Teori mandar soltar presos. O juiz Moro era criticado por quem queria Dantas solto. Hoje é aplaudido pelos que o criticavam, que agora torcem pela manutenção das prisões. A lógica binária segue conquistando adeptos, ou é isso ou é aquilo, e ai de quem crê em muito mais ou muito menos. Entre os que usam viseira, uns vibram com cada ponto a mais na inflação, pregam o não vai ter Copa e por tudo avacalham o Brasil. Fazem de conta que o país é só o que eles conseguem enxergar. O que prestam são eles, o que não prestam são os outros. Assim fazem porque, capturados pela retórica do ódio, que alimenta a expectativa de poder. Outros são a favor da Copa e temem a inflação, mas sem muito segredo, torcem para que falte água e siga a violência que é real em São Paulo. O fazem por crer que assim comprovarão as suas teses e porque prisioneiros da mesma retórica ódio. Mas há, claro, dezenas de milhões de brasileiros que ainda querem crer em algo, só não sabem em que ou em quem. Porque na briga pelo poder, os binários apontam os erros, e apenas os erros de todos, e todos dizem que todos são ladrões. Parece não sobrar nada e nem ninguém, e assim falta e faltará autoridade. A polícia faz greve, ocorrem linchamentos, sindicatos autofágicos, vale o primeiro meu e o vale tudo nas manchetes. Nas ruas e no ar, a violência e a perplexidade e a retórica do ódio avançam e corroem as instituições. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Marcelo Verli. Senhores vereadores, antes de nós darmos prosseguimento ao nosso expediente, eu gostaria de, atendendo aqui a solicitação do vereador Gustavo Barroso, que nós fizéssemos, então, 1 minuto de silêncio. Vou convidar os senhores para que se coloquem em pé.
Senhores vereadores, eu vou fazer, antes de nós darmos prosseguimento ao expediente da nossa reunião, fazer uma breve interrupção e já retornamos. Vereadores, retornando assim a nossa sessão, nós vamos dar prosseguimento ao expediente da nossa reunião. Pois não, vereador. Vereador Samuel. Senhor presidente, eu gostaria que fosse lido nessa sessão de hoje a reivindicação da população de Lumiar e São Pedro da Serra sobre a fiação subterrânea. Passaria em vossas mãos para que seja lida. Solicitar que Vossa Excelência encaminhe aqui para a mesa. Em votação, os votos de congratulações. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Em votação, os votos de pesar. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento de informações, de autoria do vereador professor Pierre. Solicitar ao vereador Marcelo Veri para que faça a leitura. Senhor presidente, requeiro, dentro das normas regimentais, pedido de informação em caráter de urgência com a Secretaria Municipal de Educação de Nova Friburgo, solicitando informações sobre quadro de horários, em especial o que se segue. 1. Relatório atualizado com o quadro de horários e a lotação de todos os profissionais de educação lotados nas unidades escolares de educação infantil e ensino fundamental, anos iniciais,
e Ensino Fundamental, anos finais. A. Solicita-se a carga horária, disciplinas no cargo de regente, no caso de regentes de turma, funções, cargos em comissão, a respectiva unidade escolar e o turno correspondente. Nestes termos, aguardo deferimento. Nova Friburgo, em 13 de maio de 2014, assina como autor o vereador professor Pierre. Após a leitura, o requerimento encontra-se em discussão. Senhor presidente, se trata de um requerimento para poder, como até membro da Comissão de Educação, acompanhar a questão da combinação do quadro de horários dentro das unidades escolares, até para poder observar carências e observar também se há algum tipo de inconsistência no quadro de horário, e até mesmo de deslocamento inadequado de profissional a título de atendimento de interesse de A, B ou C. Então, na verdade, é um levantamento, a Secretaria, por certo, deve ter esse enquadramento dos horários, e eu vou aguardar o recebimento. Então, é apenas uma aferição para a gente poder ver, até porque tem algumas unidades educacionais que ainda estão pelejando com a falta de profissionais de educação. E é um absurdo, porque é uma afronta, inclusive, às nossas crianças, e não é possível que o município possa perpetuar. Citamos, por exemplo, a Escola do Tiradentes, em Amparo. Está sempre faltando profissional de educação lá. Então, olha que situação complicada. Faltam professores de áreas importantes no processo de aprendizagem de nossas crianças. E direito à educação é fundamental. E aí a gente tem que observar essas carências para poder tocar nessas feridas e exigir do poder público, que é a sua competência, a oferta de profissional para que as crianças não fiquem sem aula. Isso é um problema sério e crônico e que tem que ter um basta em algum momento. Tem que ter um basta. Você deu a parte aqui, os vereadores Cláudio Damião, depois o vereador Anderson Nogueira, que solicitaram a parte. Senhor presidente, vereador, professor Pierre, esse requerimento é importante e é verdade que nós temos em várias escolas a falta de professores, a falta de pessoal de apoio, e é um processo que tem que ser regularizado por conta do prejuízo que traz aos estudantes, mas traz prejuízo também aos professores e demais servidores que trabalham sobrecarregados. Agora, complementarmente a esse requerimento de informação, eu quero colocar a lei de transparência que foi aprovada, uma lei de minha autoria, que trata dessa questão na educação. Ou seja, a Secretaria tem a obrigação de publicar na página da Prefeitura ou em página própria o quantitativo de servidores por unidades. Quer dizer, se na unidade do Tiradentes tem uma quantidade de crianças e tem um quadro de professores publicado lá na página insuficiente, essa informação por si, através da transparência, vai permitir que os pais dos alunos possam ajudar no efetivo papel de fiscalizador, né, para o bem geral de toda a sociedade, em especial daquela comunidade que passa a ter carências e fica isolada, sem saber a quem reclamar, como fazer. E nós, vereadores, vamos lá para verificar e dar nossa contribuição. Mas a lei de transparência ela seria fundamental no esclarecimento a esses pontos e outros tantos pontos, no sentido de proteger também os profissionais. Agradeço a parte. E até ajuda até a própria prefeitura. O próprio prefeito pode olhar no site e observar que está com carência aqui, ele mesmo acompanhar. Ele não precisa ficar mandando um ofício para poder ter uma informação, uma demora, tem essa informação muito mais rápida. Vereador Anderson Nogueira. Vereador professor Pierre, é bastante pertinente, até porque eu tenho sentido que, infelizmente, a Prefeitura, de uma maneira geral, a Secretaria, ainda que tenhamos avançado na questão dos concursos públicos, a gente ainda meio que vive na Seis Maria do Morro Queimado. Porque há direções, coordenações que permitem que um profissional trabalhe 4, outro 6, que colocam um funcionário que não concorda com certas atitudes lá para longe de onde mora, ou seja, é uma ditadura ou uma escravidão disfarçada e que não pode ser tomada como legal ou normal. E aí, eu até trago à tona a resposta de um requerimento de informação que recebi recentemente, com relação à pergunta que fiz da fundamentação do corte de ponto dos professores que aderiram à greve. E aí o que me chega não foram as folhas de pagamento como pedi, as assinaturas de pontos dos profissionais, o que me chega é o diretor da escola assinando, ó, profissional A, B, C, D, não vem nesse dia, sei lá o quê. Ora, o que é isso?
parece que é aquela coisa da perseguição. Por mais que em algumas unidades os diretores sejam eleitos, eles ainda vivem na batuta do medo. E aí se esquece que o grande líder não é aquele que impõe medo, mas o que ganha respeito. E é pelo respeito aos profissionais da educação, que educam também os filhos dos políticos, os filhos do prefeito, porque se chegou a algum lugar foi educado por um professor. Teve o papel de um profissional de educação, porque todos que trabalham na unidade escolar, independente de serem professores, são educadores. E aí é bastante pertinente, e eu espero que quando Vossa Excelência receber o requerimento, não seja como eu recebi, uma folha A4 com o nome dos profissionais assinado pelo diretor da escola, mas que seja algo realmente de concreto e que tenha validade, inclusive jurídica, para que nós possamos estabelecer que o município de Nova Friburgo, infelizmente, mas vou fingir que sou um homem de muita fé, muita fé, de que o município não viva ainda na Sesmaria do Morro Queimado. Obrigado, vereador Anderson. E é exatamente nesse sentido também. 1 minuto, vereador. O requerimento de informação, se ele for respondido dentro daquilo que está sendo solicitado, nós vamos identificar todos esses elementos. Todos esses elementos. Me preocupa muito, porque dentro de uma direção pode ter tanto aqueles que são abençoados, como aqueles que são amaldiçoados. O vereador me concede uma parte? E aí, a problemática que pode existir dentro de, inclusive, das situações de concessão de hora extra. Porque me chega a informação de inchaços de hora extra para A, B ou C, percebem mais salário do que os outros. Quais os critérios para a concessão de hora extra? E também a disciplina que está ministrando. É o que se quer saber. Esse quadro vai trazer isso. Vereador Marcelo Verli. Vereador, professor Perry, agradecer pela parte concedida por Vossa Excelência. Sem dúvida nenhuma, todas as informações que puderem chegar a essa casa a respeito da educação, elas são fundamentais para subsidiar o debate. Eu me recordo que, no início do mandato anterior, havia uma possibilidade iminente do encerramento do prazo, a perda do prazo de prorrogação do concurso de 2007, e graças a uma iniciativa minha e também do vereador Isaac Demani, nós conseguimos convencer o então prefeito Heródoto Bento de Mello da necessidade de prorrogação daquele prazo. E se hoje muitos e muitos profissionais ingressaram nos quadros da municipalidade, oriundos do concurso de 2007, a partir do ano de 2009, isso se deve fundamentalmente a uma informação que nós tivemos acesso e fizemos chegar ao Executivo. É importante também ouvir com muita atenção as palavras do vereador Anderson Nogueira, concordo, sem dúvida nenhuma, a necessidade da libertação cada vez maior dos profissionais de educação, o que não aconteceu no tempo passado relativamente recente, porque ficavam pendurados em contratos temporários, em vínculos precários, e hoje nós temos a totalidade dos profissionais concursados, tanto de 2007 quanto de 99, e também os anteriormente legitimados, estáveis, estatutários. Isso significa um avanço. Então, toda nova organização será importante, sem dúvida nenhuma, e é importante também nós lembrarmos os posicionamentos nessa Casa Legislativa. Eu me recordo que, quando foi discutida e votada a lei que permitiu a regularização do concurso de 99, embora ela tenha sido aprovada por unanimidade, houve muita rejeição e até mesmo muita resistência por parte de alguns pares em relação àquela aprovação. E se ela não tivesse ocorrido, no ano de 2011, o concurso de 99 teria ido para o ralo, como se diz popularmente. Não foi o que aconteceu, foi no momento, a lei ela foi encaminhada ao STF, posteriormente a Prefeitura sinalizou a sua intenção, a partir do início de 2013, em formalizar esse acordo, e conseguimos, então, graças a Deus, graças ao empenho de muitas pessoas, a normalização do concurso de 99, garantindo a estabilização. Eu costumo dizer que quem gosta apenas de falar não gera resultados concretos. E é importante nós revisitarmos a história para vermos quem realmente gerou resultados concretos a favor da educação. Então, eu me coloco a favor do projeto de requerimento de informação de Vossa Excelência, na expectativa de que mais informações cheguem a essa casa, para que mais coisas concretas, positivas, reais, que gerem benefícios para as pessoas, e não somente cortinas de fumaça, a gente possa ter a condição aqui de aprovar e colocar em funcionamento real. Muito obrigado. Obrigado, vereador. E é exatamente isso que se quer.
qualidade na educação, condições de bom atendimento aos profissionais de educação, de equanimidade no seu exercício funcional e direito às nossas crianças de ter um professor. É isso que a gente quer, onde não se tem. Então, peço a aprovação dos demais vereadores. Pois não, vereador. Voltando a palavra ao presidente. Após a discussão, o requerimento encontra-se em votação. Senhor presidente, vou propor voto nominal, sugerindo até que nós não tenhamos as justificativas, mas para ficar bem claro o posicionamento de cada parlamentar em relação a esse tema. Pois não, vereador. Vou iniciar, então, pelo vereador Alexandre Cruz. Desculpa, vereador. A favor, senhor presidente. Vereador Wellington Moreira. A favor. Vereador Gustavo Barroso. A favor. Vereador Ricardo Figueira. Favorável, senhor presidente. Vereador Samuel. A favor, senhor presidente. Vereador doutor Renato Birramer. Favorável, com pequena declaração, porque é um direito do vereador poder saber exatamente os horários dos funcionários, a forma como estão sendo tratados os servidores da educação. Vereador Cláudio Damião. Favorável com a declaração de que, além desse requerimento de informação, o Executivo cumpra as leis de transparência, em especial essa relativa ao tema, requerido pelo vereador professor Pierre. Vereador professor Pierre. Pelo já exposto, favorável. Vereador Gabriel Mafor. Favorável também, senhor presidente. Vereador Anderson Nogueira. A favor. Vereador Zezinho do Caminhão. A favor, com uma pequena declaração de voto. Em parte, o concurso de 99 está resolvido em parte, que eu só entendo que ele está completamente resolvido a hora que todas as pessoas que tenham feito seus concursos estejam na prefeitura. Então, ainda tem uma parcela ainda que não foi, ela é pequena, não entendo até hoje por que não foi. Lembrar também que mesmo estando, digamos, na função de concursado, mesmo assim estão sofrendo ameaças. Inclusive, foi ameaçado o pessoal aí que não quiserem repor as suas aulas, até porque foram retirados do seu salário, mesmo concursados estão ameaçados. Se vocês não reporem, tá, eu vou mandar vocês embora sendo concursados, porque, na verdade, foi feito um TAC. E o TAC não dá garantia que vocês estejam com a estabilidade garantida. Então, só para deixar isso bem claro aí, esse tipo de ameaça, esse tipo de covardia ainda continua acontecendo. Infelizmente, não se valoriza, principalmente, o profissional da educação. De um modo geral, todos os funcionários da prefeitura. Mas o da educação tem pagado um preço alto para ser professor. Vereador Jacutinga. Favorável, senhor presidente. Vereador Nami Nassif. Senhor presidente, eu voto favorável, mas eu queria talvez fazer uma correção na fala do vereador Zezinho. Eu acho que o poder público, quando exige que faça a reposição das aulas, ele está certo. Porque a greve foi julgada ilegal. E para você poder pagar ao servidor, repor o salário dele, também tem que repor as aulas. Então, aí sim, se não fizer isso, pagarmos um servidor sem trabalhar, a gente estaremos cometendo uma improbidade. Que a greve é julgada ilegal. Só um jeito de repor, pagando. Agora, se é ameaça, vereador Zezinho, eu acho que Vossa Excelência, antes de falar, tinha que trazer o nome da pessoa que está fazendo ameaça aqui, que nós vamos ter que apurar aqui. Nós temos que parar essa casa aqui, começar a dizer que o servidor foi assediado, foi ameaçado. Me dá o nome, que eu der o nome, eu sou o primeiro a mandar extrair uma sindicância e apurar, e punir o servidor. Porque esse tipo de coisa não pode existir. Agora, que o servidor de educação tem que repor a hora de trabalho dele, vai ter que repor. Se ele quer receber, a greve foi julgada legal. Vereadora Vanderleia. Favorável. Vereador Cigano. Favorável, senhor presidente. Vereador Francisco Barros. A favor. Vereador Alci. A favor. Vereador Cristiano Guenin. Favorável. Vereador Marcelo Verli. Senhor presidente, voto favorável ao requerimento, com breve justificativa, até propus que não houvesse, mas houve várias justificativas nos votos diversos. Eu sou sempre a favor do diálogo. Acredito que poucas pessoas na história desse parlamento tenham realizado tantas audiências públicas para discutir projetos de interesse nas mais diversas áreas e a maior parte desses projetos de audiência na área da educação. E que seja um diálogo construtivo, um diálogo que aponte alternativas de solução. Então, eu voto a favor do requerimento de informação porque pode nos subsidiar com informações atualizadas, novas, fundamentadas, no sentido de que a gente consiga viabilizar novos avanços.
Concordo com o vereador Zezinho quando ele fala da necessidade da conclusão do chamamento dos concursados de 99, mas é importante nós lembrarmos também que se não tivesse havido a atuação do Executivo Municipal na solução do concurso de 99, não teria havido a chamada de nenhum profissional. Então é importante que nós também avaliemos aquilo que já foi realizado e avancemos na direção da solução dos problemas que continuam existindo e que a gente precisa realmente concretizar soluções. Obrigado. A presidência também vota favorável, portanto, foi aprovado por unanimidade o requerimento de informações. Senhor presidente, uma questão de ordem. Pois não, vereador. A partir de uma solicitação do vereador Alexandre Cruz, líder de governo, que apresentou algumas demandas urgentes na noite de hoje, eu gostaria de, como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, ouvidos os vereadores Ricardo Figueira e Wellington Moreira, membros da comissão, que também concordaram com essa medida, propor, também consultei o procurador da Casa, doutor Rodrigo Ascoli, que considerou uma medida legalmente embasada, propor a retirada do projeto de decreto legislativo, que seria analisado na noite de hoje, relativo às contas da Prefeitura no ano de 2012, propondo que ele retorne na próxima terça-feira e, como o próprio regimento já diz nos artigos 212 e 213, pauta exclusiva. Nós teremos que nos debruçar exclusivamente sobre o projeto de decreto legislativo. Com isso, fica aberto o espaço para que o vereador Alexandre faça a proposição que virá a seguir. Pois não, vereador. Portanto, senhor presidente, eu gostaria de pedir a inclusão na noite de hoje, não só no expediente, mas também na ordem do dia, do projeto do Executivo número 855/14 e 856/14. Pois não, vereador. Os vereadores que aprovam estas inclusões solicitadas pelo vereador líder de governo Alexandre Cruz permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Sendo assim, senhores vereadores, encerrando o nosso expediente, antes de dar início à nossa ordem do dia, vou, então, solicitar ao vereador Marcelo Verli que faça a leitura solicitada pelo vereador Samuel Grassini. Nova Friburgo, 21 de maio de 2014. Ao ilustríssimo senhor Hudson Braga, secretário estadual de Obras. Assunto: cumprimento de acordo firmado em audiência pública com moradores de Lumiar e São Pedro da Serra, em Nova Friburgo. Senhor secretário, a Câmara Municipal de Nova Friburgo solicita, através dos abaixo assinados, que seja revista, em forma de aditivo contratual, a inclusão do serviço de tornar subterrânea a fiação aérea dos distritos de São Pedro da Serra e Lumiar. Tal ação fora prevista em audiências públicas com os moradores que antecederam a licitação para obra de requalificação urbana e ambiental nos referidos distritos, mas não constam na ordem de serviço da empresa vencedora do pleito, com obras já iniciadas. Nova Friburgo foi contemplada com verba de R$ 6 milhões do Prodetur para a recuperação de áreas turísticas, e o 5º e 7º distritos são ícones da cidade. A proliferação de serviços prestados por cabos aéreos preocupa moradores e autoridades por modificar a paisagem bucólica tão procurada por aqueles que frequentam a região. Tendo em vista as razões apresentadas, ficamos certos do acolhimento desta proposta, firmada durante audiências públicas antecedentes à licitação. Cordialmente, renovamos votos de estima e consideração. Assina o vereador Samuel Grassini como autor, contando com as assinaturas de praticamente todos os demais parlamentares dessa Casa Legislativa. Obrigado, vereador Marcelo Verli. Pois não, vereador. Olha só, senhor presidente, em reuniões marcadas, inclusive com o secretário e a empreiteira que está concluindo as obras nessa região, o combinado foi justamente isso. E agora já mudaram o seu projeto. Então, quer dizer, a gente está querendo que cumpra-se o que foi combinado nessa reunião. E não é nada demais. É uma obra cara? É. Mas, infelizmente, isso aí é uma coisa que vai tirar a fiação
subterrânea vai tirar aquela parte que vai transferir um ato horrível para aquela praça bonita que vai estar na região, e foi um ato firmado com a comunidade. Então, agora, no projeto, estão dizendo que não está. Então, vamos torcer que isso aconteça. Está Obrigado, indo aqui uma presidente. solicitação assinada por todos os vereadores. Obrigado, presidente. Sendo assim, senhores vereadores, já encerrando o expediente da nossa reunião, nós vamos dar início à ordem do dia, iniciando, então, a leitura dos projetos vindo do Executivo. Projeto de Lei número 855/2014. Nova Friburgo, RJ, 22 de maio de 2014, ofício PGM número 134/2014. Excelentíssimo senhor presidente. Cumprimento cordialmente com o propósito de encaminhar a Vossa Excelência o incluso anteprojeto de lei ordinária, cujo teor trata da necessidade de se proceder a ajustes no PPA, Plano Plurianual de Investimentos do município, compreendendo o período de 2014 a 2017, tendo em vista a necessidade de criação de projetos novos não contemplados no respectivo PPA, inerentes à aquisição de imóveis, prédio da Fábrica Ipu e parte do Clube de Xadrez. Portanto, senhor presidente, desnecessários e extensos comentários acerca da relevância da matéria tratada no incluso anteprojeto de lei, posto que notória a nobreza do intento. Por todas essas razões e também pelos suplementos dos nobres membros desse Poder Legislativo, em conformidade à Constituição Federal, Lei Federal 4.320/64, Lei Orgânica do Município e ao Regimento Interno dessa colenda Casa de Leis, requeiro a autuação do competente projeto de lei municipal para que o mesmo receba parecer favorável das comissões e sua submissão à apreciação do plenário para aprovação em regime de urgência. Atenciosamente, prefeito Rogério Cabral. Anteprojeto de lei ordinária autoriza o Poder Executivo a proceder a ajustes no PPA, Plano Plurianual de Investimentos. O prefeito do município de Nova Friburgo, no uso legal das atribuições que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei municipal. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover ajustes no PPA, Plano Plurianual de Investimentos em vigor no município de Nova Friburgo, com vistas ao projeto de aquisição de imóvel, prédio da Fábrica Ipu e parte do Clube de Xadrez não contemplado no mesmo. Artigo 2º. A referida alteração materializada na criação e/ou desmembramento do projeto delineado na presente lei não prejudica possíveis ajustes ou alterações do referido PPA, Plano Plurianual de Investimentos, descritos e evidenciados em lei específica quando da necessidade de criação de novo projeto e/ou programa de trabalho não contemplado no mesmo e, por conseguinte, no orçamento em vigor. Artigo 3º. Em decorrência dos artigos 1º e 2º, ficam atualizados os programas finalísticos do período 2014 a 2017 e, por conseguinte, o anexo de metas do PPA para o período inerente ao exercício de 2014. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. Assina prefeito Rogério Cabral. Vou, inicialmente, solicitar aqui o vereador Nami Nassif para que possa se pronunciar com relação à CCJ. Eu vou pedir aqui, eu não sei, nós somos vereador Zezinho, vereador Pierre, Jacutinga e coisa. Eu queria saber se já estão aptos a dar o parecer, porque esse projeto é o seguinte, é urgência urgentíssimo. Ou dá o parecer de imediato agora, ou a gente suspende por 10 minutos a sessão, para dar o parecer de hoje ainda. Eu estou apto a dar o parecer, eu queria saber se o professor Pierre quer que analisar junto o projeto, ou se já emite seu parecer em relação ao projeto que é da alienação que chega. Quer até suspender por 5 ou 10 minutos para discutir o projeto, vereador? Para mim, precisa não. PPA não precisa não, mas o outro ainda dá impulso, Vossa Excelência precisa, porque dá o parecer então. Então, vou fazer o seguinte, eu vou dar o parecer do PPA e a gente suspende a sessão por 10 minutos, que a Comissão de Justiça se reúna para a gente tentar entrar em acordo para emitir o parecer, entendeu? Já que não há um consenso, nós nos reunimos para analisar essa matéria e tem que ser feito hoje. Vereador Nami Nassif, favorável? Em relação ao PPA, projeto que acaba de ser lido. Acabou de ser lido, é uma iniciativa do Poder Executivo se adequando hoje, a gente sabe, à aquisição do imóvel da Ipu, está cumprindo as normas da Lei 4.320, que é a norma que fala sobre o custo de despesa do município,
Então, eu opino favoravelmente ao prosseguimento do projeto e votação. Vereador Gustavo Barroso. A favor. Vereador Jacutinga. A favor. Vereador Zezinho do Caminhão. A favor, senhor. Vereador Professor Pierre. Favorável. Com os pareceres favoráveis, o projeto encontra-se em discussão. Senhor presidente, eu falarei a favor do projeto brevemente. Na verdade, quando nós aprovamos a lei autorizando a prefeitura a alienar bens em função da possibilidade da aquisição da fábrica Ipur, nós fizemos uma exigência, uma emenda de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, se eu não me engano, nesse momento, para que o município encaminhasse, num prazo de, no máximo, 15 dias, a devida alteração, a proposta de alteração no PPA 2014-2017, que é exatamente o que a Prefeitura faz na noite de hoje com esse projeto. Então, nesse sentido, um projeto bastante simples, objetivo, atende uma determinação que nós incorporamos à legislação que autorizou a alienação de bens por parte do município. Após a discussão, o projeto encontra-se em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade em discussão única, regime de urgência. Sessão 10 minutos, nem que os vereadores não precisa sair do plenário aqui não, que nós da Comissão de Justiça vamos reunir rapidinho na sala para discutir o projeto, o segundo projeto. Na verdade, vereador, eu ia sugerir que fizesse a leitura do projeto e, posteriormente, o vereador desse... Não, mas faz leitura e vota logo o parecer, é melhor, você acha? O que vocês entendem? Para mim, tanto faz. Fazer a leitura do projeto, posteriormente, solicitar ao vereador Marcelo Verli para que faça a leitura. Nova Friburgo, 21 de maio de 2014. Ofício PGM número 133/2014. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimento cordialmente com o propósito de encaminhar a Vossa Excelência o incluso anteprojeto de lei ordinária, cujo teor tem a finalidade de autorizar o Poder Executivo Municipal a promover a aquisição de bens imóveis que menciona. A presente iniciativa deve ser prestigiada e acolhida, considerando que os imóveis em tela estão sendo adquiridos em valor consideravelmente inferior ao de mercado, pela metade do valor da avaliação judicial, conforme se observa pelas cópias dos autos de arrematação que seguem acostadas, de modo que a economicidade encontra-se atendida, sendo a operação economicamente vantajosa para a municipalidade. Importante frisar que a arrematação anterior do imóvel da fábrica Ipur, realizada na segunda vara do trabalho pelo valor de R$ 14.500.000, foi declarada nula, conforme documento acostado, o que motivou participasse o município do leilão promovido pela Justiça Federal, quando foi o mesmo arrematado pela quantia de R$ 15.161.943,15, correspondente à metade do valor da avaliação, sendo este o lance mínimo permitido. Ademais, acrescentamos que a aquisição dos imóveis em tela é de suma importância à organização administrativa municipal, que tem o interesse em transferir e concentrar determinados órgãos da administração municipal junto ao imóvel da antiga fábrica Ipur, sendo outro imóvel localizado em Córrego Dantas, destinado a atender às demandas da pasta da educação. Tudo para buscar otimizar a prestação dos serviços públicos à população friburguense. Portanto, senhor presidente, desnecessários e extensos comentários acerca da relevância da matéria tratada no incluso anteprojeto de lei, posto que notória a nobreza do intento. Por todas essas razões e também pelos suplementos dos nobres membros desse Poder Legislativo, requeiro a autuação do competente projeto de lei municipal e sua submissão à apreciação do plenário em regime de urgência urgentíssima, o que foi aprovado por unanimidade na noite de hoje. Atenciosamente, prefeito Rogério Cabral. Anteprojeto de lei ordinária autoriza o Poder Executivo a promover a aquisição dos imóveis que menciona e da outras providências. O prefeito do município de Nova Friburgo, no uso legal das atribuições que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei municipal. Artigo 1º. O Poder Executivo fica autorizado a promover a aquisição, mediante arrematação em asta pública, dos imóveis abaixo indicados. 1. Imóvel situado à rua Maximilian Falck, número 380, bairro Ipur, constituído pelo prédio e demais benfeitorias da antiga fábrica Ipur, pelo valor de R$ 15.161.943,15. 2. Imóvel situado à rua Urbano Antônio Bacchini, número 32, lote 3A, Córrego Dantas, com área de 1.064 metros quadrados, nele existindo uma edificação com 962 metros
1,50 de área construída, registrado no cartório do primeiro ofício deste município, sob a matrícula de número 14.191, pelo valor de R$ 317.419,12. Artigo 2º. As despesas necessárias à efetivação das aquisições em tela correrão por conta de dotação orçamentária específica, procedidas as suplementações e remanejamentos porventura necessários. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas disposições em contrário. Em anexo, senhor presidente, vários documentos emitidos pelo Tribunal Regional do Trabalho, também pela Vara Federal. Há necessidade da leitura? Gente, eu gostaria que o documento fosse lido na íntegra, até para que haja alguma dúvida, possa deixar aqui claro a intenção da transparência do projeto. Já peço aqui a mobilização do segundo secretário, o vereador Cristiano, para nos auxiliar na leitura aqui. Poder Judiciário Federal, Justiça do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Processo 0000492-5.2013.5.01.0512, ex-FIS. Alvará Judicial número 0206/2014. Exequente, União Federal. Executado, Fábrica Ipu Artefatos de Tecidos, Couro e Metal, S.A. O juiz titular da Vara do Trabalho, Derli Mauro Cavalcante da Silva, da 2ª Vara do Trabalho de Nova Friburgo, no uso de suas atribuições legais, determina ao Banco do Brasil S.A. que, à vista do presente, efetue o pagamento ao município de Nova Friburgo, CNPJ 28.606.630/0001-23, da importância de R$ 14.500.000, com os acréscimos legais do montante depositado à disposição deste juízo, conforme guia de depósito abaixo indicada. Número da guia, 46.001.094.62704. Número da conta de depósito, 46.001.094.62704. Data do depósito, 7 de maio de 2014. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei. Eu, Paulo César Resgala Antum Júnior, secretário especialista calculista, digitei, e eu, Márcia Barbosa Teixeira, diretora de secretaria, subscrevi o presente, Nova Friburgo, 20 de maio de 2014, assina o juiz titular da Vara do Trabalho, Derli Mauro Cavalcante da Silva. Peço aqui ao vereador Cristiano Guenin que faça a leitura do auto de arrematação a partir da próxima folha, por gentileza. Auto de arrematação condicionada à homologação do excelentíssimo juiz federal. Número do processo é F005, condicionado, 00515-43-66, 1997, 4025105. Primeira Vara Federal. Na data de hoje, no horário e local determinado, eu, Rodrigo Adriano de Souza, leiloeiro oficial, com registro na Juscerja, número 124, dei abertura nesta cidade ao segundo leilão público judicial, conforme edital de leilão publicado. Exequente, Fazenda Nacional, executado, Fábrica Ipu. Bem, adquiridos um imóvel com matrícula de número 15385, folha 109, livro 2, DJ do 4º Ofício de Justiça da Comarca de Nova Friburgo, matrícula anterior, número 1123, folha 071, livro 3, HH, do 2º Ofício de Notas de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Imóvel localizado na rua Maximilian Falck, número 380, Ipu, Nova Friburgo, perfazendo uma área total de 305.340,66 metros quadrados, e que assim se descreve, partindo de um ponto situado no encontro do prolongamento do alinhamento do lado ímpar da rua Maximiliano Falck, com a margem esquerda do rio Santo Antônio. Por esse alinhamento segue em um segmento reto de 113 metros até atingir o alinhamento ao lado par da rua Marechal Floriano Peixoto, onde sofre uma deflexão para a direita, seguindo o alinhamento do lado par da rua Marechal Floriano Peixoto, até o limite do terreno de propriedade de William Schwab, os sucessores, onde uma deflexão para a esquerda e segue pela divisa com o terreno de William Schwab, e com o loteamento Parque Boa Vista, por um segmento de 108,95 metros, até atingir o alinhamento do lado ímpar da rua Campos Sales,
contorna pelo alinhamento curvo do lado ímpar da rua Campos Sales até atingir a divisa com o loteamento Parque Boa Vista e prossegue pela divisa do Parque Boa Vista por um segmento reto de 175 metros até encontrar o alinhamento do lado ímpar da rua Major Floriano das Neves e o alinhamento da área desmembrada pelo projeto aprovado em 29 de junho de 1983, já anteriormente descrito e que servirá de prolongamento à rua Major Floriano das Neves. Neste ponto, sofre uma deflexão para a esquerda, acompanhando o que será prolongamento do alinhamento do lado ímpar da rua Major Floriano das Neves, por um segmento de 9 metros, após o qual sofre uma deflexão para a direita e no rumo de 41 ao rumo de 41 graus, segue por segmento reto de 48 metros, acompanhando o futuro alinhamento da rua Major Joviniano das Neves até atingir a divisa com o terreno da Caixa de Construção de Casas para o pessoal do Ministério da Marinha, antes sanatório naval. Neste ponto há uma deflexão para a esquerda, prosseguindo, acompanhando a divisa com os terrenos da Caixa de Construção de Casas para o pessoal do Ministério da Marinha e com o sanatório naval. Pelos seguintes segmentos retos, 46 graus, sudeste, 31 metros até atingir o ponto 25, 47 graus nordeste, 44 metros até atingir o ponto 24, 52 graus nordeste, 12 metros até atingir o ponto 23, 61 graus nordeste, 22 metros até atingir o ponto 22, 39 graus sudeste, 21,20 metros até atingir o ponto 21. A partir daí, por uma